Boa noite. Boa noite, professor. Aula particular. João Pedro. Vamos lá. Bom, boa noite então. Vamos. Deixa eu abrir aqui. Bom, vamos ver um videozinho bem rápido sobre produção mais limpa. O que vem a ser isso? Bom, aí um videozinho bem rápido. Deu para você ver um pouquinho. Uma introdução sobre o conceito de produção mais limpa. Bom, caso tu tenha algum comentário, Jean Pedro, alguma coisa para comentar, durante isso aí tu vai comentando, tá? Porque a ideia é a gente trocar ideias, trocar experiência também um pouco sobre esse assunto. Às vezes a empresa de onde vocês estão ou trabalham também tem coisas assim, tá? Então, pessoal, quando a gente falava em uma abordagem tradicional, a gente procura controlar os efeitos ambientais, um impacto lá no fim, né, pessoal? Quando a gente tem, por exemplo, uma emissão, uma poluição no ambiente, isso se chama controle fim de tubo, tá? É avaliar só a condição da emissão, da poluição, no fim, tá? Essa ideia aí, então, pessoal, ela veio mudando com as décadas, tá? E lá no começo dos anos 50, 60, a gente tinha, então, a condição de um impacto, uma disposição. Tá? E nessa época aí, 50, 60, né, era uma condição livre, tá? Era quase livre, se poluir, não se preocupar. Tá? Com o tempo os ventos iam soprar e iam diluir essa condição emissiva.
A partir dos anos 70 e 80, começou a se ter uma reação reativa de estudo, de avaliar essa condição de emissão em alguns controles, lá no fim de tubo. Lá, então, algum filtro, alguma condição só paliativa no fim. E a partir das décadas de 90, essa condição passou a ser preventiva, uma atitude proativa de avaliação, tá, de melhoria do processo. E isso veio muito em função de normas, das normas de ISO 9000, ISO 14000. Tá? Então aí realmente começaram a se estudar tecnologias limpas, tá? E produção mais limpa. Então aqui alguns comparativos que se tinha, então, com a avaliação só no fim de tubo, a gente tinha uma reação àquela emissão, aquela poluição. Com a produção mais limpa, a gente pretende uma ação efetiva. Tá? Então tem uma série de impactos aqui, tá? De avaliações. Sempre uma é uma reativa e uma com ação. Todo esse bloco aqui, então, de considerações, no fim a gente leva muita condição de custos. Tá? A produção mais limpa, sim, no fim, ela tem o objetivo de reduzir os custos impactantes e muita melhoria no processo. Tá? Então, esse conceito de produção mais limpa surgiu próximo à década de 90, com a implantação dos sistemas ISOs, e empresas foram voltando-se para a avaliação de uma qualidade total. Tá? Então, era mexer na ineficiência. Tá? Então, surge o conceito de produção mais limpa. Tá? Verificar rejeitos, o que se fazer com esses rejeitos e como tratar eles, torná-los menos eficientes, tá? E mais com uma ação. Então, a produção mais limpa pretende-se usar menos matéria-prima, menos água, menos energia. Tá? Usar matérias-primas menos tóxicas e menos resíduos. O fim de tudo, né, pessoal, é um processo mais eficiente, então produzir mais com menos. Isso é óbvio, quando a gente produz mais, com mais resultados, menos resíduos, vai reduzir, sim, o custo e os impactos ambientais, e vai aumentar a produção. Então, produção mais limpa é uma estratégia econômica ambiental com técnica, que busca a eficiência das matérias-primas, principalmente analisar, trocar, mexer, tá? E não gerar resíduos e reciclagem. Então, esse modelo então de ação corretiva, num primeiro momento, exige gastos, investimentos no processo, num estudo, num equipamento, numa melhoria, mas isso vai então trazer retorno no futuro. Então, se não fizer esses gastos, pode gerar um conflito, tá, com o órgão ambiental local, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, com a FEPAM, e isso pode trazer prejuízo de imagem para a empresa. Tá? Quando a gente diz prejuízo de imagem, pense numa grande empresa, por exemplo, uma Braskem, se ela vier a perder um sistema de certificação, ela tem ISO 14000, e se ela perder isso aí, né? Então, num primeiro momento, é óbvio que os clientes vão fugir, vai ter muito prejuízo à imagem. Então, a imagem da empresa vai contar muito com isso aí. Tá? Bom, as vantagens da produção mais limpa, então, é benefícios ambientais, eliminar desperdício, minimização, redução de resíduos e incremento de saúde ao trabalhador. E com isso, esse sistema implantado, a gente vai melhorar a imagem da empresa, aumentar a produtividade, uma consciência ambiental difundida com os funcionários e uma redução de custos, principalmente em minimizar multas, né? Bom, um exemplo de fim de tubo, onde lá nos anos 80 se focava simplesmente num problema, tá? Por exemplo, eu tinha um resíduo sendo gerado numa estação de tratamento de água, tá? E pensava, aonde eu vou mandar esse resíduo? Para onde eu vou mandar? Tá? E aqui uma abordagem mais limpa num processo de galvanização. Tá? O resíduo é gerado, eu tinha que locar daqui e destinar para um outro local. Bom,
Então, com a produção mais limpa, se faz um estudo por que é gerado, da onde é a fonte, por que está reagindo isso com isso, formando esse resíduo. Então se minimiza a formação desse resíduo, mexendo no processo. Bom, esse sistema é um processo de melhoria contínua. Sim, tá? Envolve, então, uma etapa 1, planejamento e organização, uma etapa 2, uma pré-avaliação e diagnóstico, e nessa fase aqui, pré-avaliação, normalmente a gente chama pessoas de outras áreas da empresa, não só do local onde a gente está trabalhando, para a gente ouvir ideias, tá? Na fase 3, a gente tem estudos e avaliação. Na 4, uma fase de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Tá? Então, aqui é uma etapa delicada, pois algumas vezes o custo sobe em função de uma condição técnica e tu tem um benefício ambiental ou tu não tem. Então, uma etapa delicada de muita importância. E no fim, a implantação em planos de continuidade. Então, sempre tu vai melhorando, tá? Bom, é muito importante ter um balanço material, então, global de um processo, o que está entrando e o que está saindo da empresa. Quando a gente fala que está entrando, está saindo, por exemplo, o que está entrando de água no processo, o que está entrando de energia elétrica, o que está entrando de produtos, de fornecedores, e o que está saindo de matéria, de produto mesmo, produto gerido pela empresa, o que ela transformou o produto. E os resíduos. Então, se soma todos esses balanços, né? Balanços, e quando eu falo balanços em quilos, em massas, em energia. Tá? E a gente vai ter balanços intermediários também e um balanço específico de todos os setores estudados, que aí envolve máquina por máquina, equipamento por equipamento. E, óbvio, né, custo desses equipamentos. É um puro balanço de material que envolve a parte muito da engenharia. Bom, e aí avaliar casos a casos da geração. Tá? E são perguntas clássicas que se faz. Por quê? Por que eu estou gerando naquele equipamento um resíduo tal? Por quê? Porque eu estou gerando. Como eu gero? Tá? Essa fonte de geração de resíduo. Quando que eu gero? Eu faço só um produto, eu gero. Ou todas as vezes que eu faço, eu mexo no equipamento, eu gero. Tá? E onde os resíduos são ou foram gerados? Tá? Em que momento eles são gerados? Bom, com esse estudo de P mais L, eu tento, né, com atitudes internas e práticas. Então, normalmente, tu está quebrando as estruturas operacionais, comportamentais, tá? Então, eu tento mexer não só com a condição de processo, com atitudes, muitas vezes. Às vezes, muitas atitudes operacionais de um operador com mais de 20 anos de casa, fazer ele mudar o procedimento, tá? Então, isso envolve hierarquia e envolve uma certa habilidade com pessoas, não só com processos. Né? Por implantar sistemas eficientes, envolve habilidades de gestão de pessoas. Tá? Então, aí a gente vai trabalhar com reduzir, reusar, reciclar e tratar. Tá? Bom, isso é um conceito rápido, genérico sobre produção mais limpa. Tá? As normas ISO e os sistemas de gestão ambientais aprimoraram esses sistemas. Tá? Então, as normas ISO é uma organização criada na Suíça, em Genebra, a cidade sede, em 1947. Pessoal, é uma instituição não governamental que aproximadamente 111 países fazem parte. E aqui no Brasil, a gente é representado pelos sistemas ISO, pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, elas referendam todos os sistemas ISOs. Quem mexe com qualidade vai se envolver aqui, sim, tá? Muito com as normas da ABNT. Tá? Bom, dentro delas, a gente tem a ISO 14001,
revisão de 2015, é a última. Então, ela certifica a parte de gestão ambiental e envolve normas do sistema de gestão ambiental, procedimentos, como fazer. Tá? Então, a gente tem um sistema de gestão ambiental e ali dentro a gente vai ter normas, controles, que vai nos propiciar uma certificação ambiental. Tá? Então, essa série ISO 14000 é de processo e produto voltada para o controle ambiental. Então, esse sistema de gestão vai me fornecer documentos garantia da preservação e reduzir o impacto. Bom, esse sistema de gestão, então, ele vai identificar oportunidades de melhorias na redução dos impactos ambientais. Todo o sistema de comprometimento e elaboração de planos que a empresa está programando e procedimentos vão estar nesse sistema de gestão ambiental. Tá? E esse sistema de gestão também é um processo de melhoria contínua. Também. Então, a gente tem uma política ambiental aqui implantada pela alta direção da empresa. A empresa determina que aí os procedimentos ambientais. Então, tem um planejamento, isso aqui é a alta administração, aqui já é a parte de gerências, que é ligadas diretamente à alta direção, que vão montar um planejamento de aspectos ambientais, os requisitos legais e objetivos e metas. Então, definir programas, definir muitas vezes valores, condições de gerenciamento ambiental. Tá? Então, aqui tu tem normalmente, às vezes, um planejamento com números já definidos. Tá? Esse planejamento, ele é implantado com aqui a engenharia de campo e a parte operacional. Tu vai montar esse plano, então, com estruturas, quem vai fazer, quais as responsabilidades, treinamentos dos operadores, comunicações, documentos, controle operacional e preparação para emergência. Tá? Para todas as emergências. Vai montar planos, todos os tipos de acidentes, possibilidades, tu vai documentar e vai treinar os operacionais, fazer simulações e divulgar e como proceder. Tá? Então, isso aqui é uma fase gigante no sistema ambiental, tá? Que envolve muita documentação e muito treinamento. Bom, aqui na parte de monitoramento e ação corretiva, aqui entra as auditorias internas, que normalmente tem um período de 1 ano, normalmente dentro das empresas, e a cada 3 anos uma certificação externa. Tá? Então, todas as auditorias vão vai ter registro de não conformidades, e um processo de manutenção e medição. Tá? Então, todas as não conformidades verificadas no dia a dia, de um dia para o outro, pelos operadores e supervisores, é lançado nesse sistema de gestão e vai monitorar com ações efetivas. Tá? Então, aqui, muitas vezes, vai entrar recurso econômico. Tá? É preciso, para essa não conformidade, um investimento numa máquina, num novo sistema, uma melhoria de processo. E no fim, né, uma análise crítica, que normalmente é feita pela empresa que vai certificar o processo, então uma revisão a cada 3 anos do que é preciso fazer para efetivamente conseguir isso aqui ou perder a certificação. Tá? A empresa, inclusive, terceirizada, pode retirar o sistema ISO da empresa e esse sistema e essa recertificação normalmente leva de 1 a 3 anos. Tá? Então, para uma empresa de grande porte, perder uma certificação é o caos, né? Bom, então aqui um exemplo de gestão ambiental, tá? Um comprometimento da política ambiental de conservar recursos naturais. E o objetivo 1 é minimizar o uso de água sempre que técnica e comercialmente execuível. Então, a meta 1 é reduzir o consumo de água em 15% em relação aos níveis atuais. Isso para a próxima revisão de 3 anos.
de recertificação. Então, tu vai ter que montar planos de melhoria de processo para reduzir a água. Tá? E uma dessas ações seria instalar equipamento para reciclar água de lavagem do processo A, tá? Num equipamento e reutilizar num outro processo. Então, são metas assim. É um plano e aí tu vai te compromete com a empresa certificadora que tu vai buscar um 15% de melhoria no consumo de água. Isso a cada 3 anos. Então, tu pode minimizar a cada um ano, por exemplo, 5% de aumento e tu vai diminuindo a cada ano 5%, por exemplo. Tá? Então, isso tu tem que comprovar. Tá? Como é que tu comprova? Com o consumo de água. Tá? Vai ter que ter um controle de água, vai ter que ter um custo de água e tu vai mostrar esses balanços de água. Bom, esses fatores, então, de certificação, eles é um diferencial hoje de mercado. Grandes empresas, a gente nem precisa falar em sistema ISO 9000, ISO 14000, eles têm que ter. É uma vantagem competitiva. Quem tem, ganha. Quem não tem, não vai nem entrar num processo de compra. Às vezes é isso. Se começa com barreiras técnicas de mercado, certificação. Tá? Crescimento da consciência ambiental. Então, é óbvio, aumenta a preocupação. Imagina se a cada ano tu tem que diminuir o teu consumo de água. Então, isso a engenharia vai ter que estudar, vai ter que minimizar o consumo de água. Tá? E, além disso, né, quando se perde, aqui se fala em seguradoras, quando vocês têm um seguro de uma planta química, uma planta, um processo produtivo, tu tem um seguro. Se tu perde a certificação ISO 14000, provavelmente o teu custo do seguro vai aumentar. Tá? Então, causa um grande impacto e principalmente pressão de cliente. Então impulsiona a ter, mas não ter é muito pior, tá? Para concorrência de mercado. Bom, a ISO 50001, ela é um sistema de gestão de energia. Tá? É uma certificação específica para empresas que mexem com energia, tá? Que de uma forma ou de outra estão trabalhando com fontes de energia. Tá? Então, redução das emissões, efeito estufa, nessas condições aí. Tá? Então, vai envolver com energia. E ela também tem um sistema de PDCA, muito parecido, tá? Uma política de energia, um planejamento, uma implementação de operação, um sistema de verificação. Então, tu vai medir e auditorias internas. Então, mediu, checou, se precisa de alguma ação corretiva, implanta. Tá? Auditorias internas de certificação, revisão da gestão e uma melhoria contínua. É muito parecida os sistemas de gestão. E no fim aqui, pessoal, um outro assunto também, tá? Eu não sei se alguém aqui tem algum comentário sobre sistemas ISO. Vocês já viram? Ou alguém na empresa onde trabalha aí mexe? Alguém participou de alguma auditoria ambiental? Alguém tem algum exemplo para trazer? Para mim é a primeira vez. Oi? Primeira vez, está vendo? É a primeira vez, primeiro contato. Tá, então, é o Vitor que está falando, né? Bom, então tá. Isso. Tá. Quando vocês entrarem dentro de uma empresa de médio porte ou grande porte, vocês vão ter sistemas ISO. Certamente vão ter. Bom, e aí não vai interessar se tu é da engenharia química, da elétrica, da mecânica ou da civil, vocês vão estar envolvidos dentro de uma empresa e vocês vão ter essa certificação. Tá? Quem mexe com produção diretamente vai estar envolvido com isso, a engenharia. E vocês vão ter um alto nível de cobrança para esse sistema funcionar. Tá? Então, como fazer isso funcionar vai depender muito do modelo de empresa e o que a alta direção vai querer. Então, a gente vai estar envolvido isso de uma forma ou de outra, vai estar envolvido. Tá? E na maioria das empresas isso vem com uma pressão. Tá? Tem que fazer isso funcionar. Porque a gente precisa desse certificado
e tem que fazer isso funcionar. Então a gente vai estar envolvido. Sim, é um diferencial, né? É um diferencial, é um diferencial. Então, se tu tem engenharia mecânica, tu vai mexer num equipamento, tu vai ter que certificar, não pode ter vazamento, não pode ter falha de lubrificação, se tem, tu tem que ter um plano corretivo, não pode contaminar água, óleo. Então, tu vai ter que ter controles, tá? E dados e muita reação rápida, tá? Então, são esses modelos que a gente vai ter que se preocupar muito com a engenharia. Bom, rótulos ambientais é um outro assunto, é um outro enfoque, tá? É um pouquinho assim, isso veio também em função de uma rotulagem ambiental, ou também chamado de selo verde, tá, pessoal? Alguns produtos de menos impacto que não levam o sistema ISO, que muitas vezes o sistema ISO não compensa para implantar num negócio, porque ele é de baixo impacto, baixo valor, e não requer um sistema ISO. Tá? Então, se tem rotulagem, se existem selos verdes, tá? Por exemplo. Tá? Então, esses sistemas básicos de rotulagem, então, são informações claras e que precisam tomar decisões fundamentais, muitas vezes nossas. Né? O consumidor é que vai decidir uma compra em função de uma melhoria de processo. Então, esses rótulos vêm para caracterizar o produto, tá? Então, que está voltado com uma melhoria de desempenho ambiental. Tá? Então, exemplo aí de rótulos é o tipo 1, normalmente tem 3 tipos. Então, o rótulo 1 são entidades independentes, tá? Ou uma terceira, que aplicam conceitos desse sistema ISO, então são chamados de selos verdes. Tá? Por exemplo, aqui o Anjo Azul, se é essa entidade que certifica um processo chamado de Anjo Azul. Tá? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui que tem o que quer caracterizar esse Anjo Azul. Então, esse selo Anjo Azul são produtos ecológicos, ó, e para produtos e serviços de proteção ambiental e do consumidor. Então, é um tipo de um selo, uma classe, um nome específico e uma descrição de alguma coisa. Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, produtos alimentares aqui, ó. Esse selo aqui tem um golfinho aqui, ó. E tem uma certificação de atum. Então, o produto é um atum que ele é apanhado com práticas protetoras de golfinhos. Tá? Então, é a pesca de atum que não tem rede, provavelmente, que não vai pegar golfinho. Então, esse uma preocupação ambiental, sim, de como se pegar o atum. Tá? E daí você tem outros tipos de selos. Tá? Bom, os rótulos ecológicos da BNT, alguns tipos de rótulos que a gente tem aqui, tá? O da BNT, o Global Ecolabeling, o da Inmetro e o da BNT. São entidades, então, que diferenciais no mercado. Tá? E um outro tipo de selo é o selo Procel, que eu acho que uma grande maioria conhece aí, né? Uma etiqueta chamada da linha branca, né? Que seria geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar, nos dá uma classe, né? E normalmente a gente procura a classe A, onde tem menos gasto com consumo de energia elétrica nesse equipamento. Tá? Então é uma etiquetagem para o céu. É óbvio que eu não vou querer, por exemplo, uma geladeira com celular F ou G, né? Eu procuro com A, porque eu vou gastar menos. Bom, um outro tipo de selo é o selo Bauer, é um selo ecológico. Tá? Então ele mostra uma melhoria de desempenho ambiental naquele produto. Tá? Então é acreditado pela Inmetro. Que tem então o como e como fazer isso, tem nesse link aqui. Vocês conseguem verificar o tipo de condições para se obter um selo Bauer. Tá? O tipo 2, pessoal, o tipo de selo aí 2
requerem-se a entidades sem certificação independente. Tá? Então, são símbolos de reciclagem que vêm em produtos. Normalmente, quando a gente vai no supermercado, né, a gente tem uma identificação. Opa, cliquei num negocinho aqui. Tá. Normalmente, por exemplo, plásticos, né? A gente tem esse selozinho aqui, um triângulo, né? E dentro vocês tem uma identificação de número. O 5 é o plástico de polipropileno, o 1 é de PET, tá? E o polietileno de alta densidade. Então vocês têm caracterização do tipo de plástico que está sendo usado. E isso já vem com um carimbinho na etiqueta, na embalagem. Tá? Então, uma caracterização do tipo de material que pode ser reciclado, pode ser coletado. Isso para alimento. Tá? Tem também as latinhas de alumínio, né? Tem escrito esse símbolo AL. Tá? Latinhas de alumínio. Embalagens de aço. Vocês têm esse símbolo aqui, né? Uma atração, um imã, características de produtos de aço. Os materiais de longa vida também tem essa condição de recicláveis aqui. Leite, iogurte, alguns produtos aí. Tá? Embalagens de vidro. Tá? Tem essa caracterização aí. Compotas, café. E os mais clássicos aqui, né, consagrados, a gente tem aqui o papelão, né? Papel. Alguns tipos de papéis aí. Aqui o reciclável de papel também. Tá? Então, isso já é recomendado. Mesmo não tendo uma certificação ambiental, uma ISO, e muitas vezes é obrigatório ter essa identificação do tipo de material. Tá? E o último rótulo, o rótulo 3, são informações de produtos. É um selo característico da construção civil. E ele volta assim, ele trabalha com o ciclo de vida. Tá? O que foi colocado, como foi preparada essa construção civil. É uma qualificação. Tá? Então é um selo de qualidade da construção civil. Tá? Então tem esse selo LED aí, tá? Que é voltado para a parte de design, que direciona a condição de energia e meio ambiente. É dos Estados Unidos esse selo, e ele é em pontos, tá? De 40 a 110. Então tem 4 níveis de selo. Um certificado de prata, um de ouro e de platina. Conforme vai subindo a pontuação, tu vai ter um selo diferente. E também ele avalia categorias diferentes dentro da construção civil. Então, várias coisas aí de implantação, eficiência, energia, materiais, conforto, inovação. Um outro tipo de selo é o selo Aqua, tá? Avalia um selo de construção sustentável, vem da França. Tá? Então avalia se o produto é de alta qualidade ambiental. Não, estamos tudo falando em construção civil. Tá? Então tem critérios aí com 4 temas de construção: ecoconstrução, gestão, conforto e saúde. E cada um deles vai avaliar com níveis: bom, superior ou excelente. É óbvio, né, pessoal, quando tu coloca isso aqui numa concorrência, tu coloca altos níveis de excelência, aí teu preço começa a subir um pouco, né? Ou para tu ganhar do mercado, do concorrente. E o selo Procel de edificações também, que aqui entra na construção civil, o selo Procel. Tá? Então, ele qualifica a eficiência energética da construção. Isso começou em 2014. Dá um diferencial. A gente teve isso aqui, pessoal, um trabalho apresentado em seminário para um grupo da construção civil, da engenharia civil, tá? Que ficou muito legal. Eles apresentaram todos os casos de selos nas edificações. Muito legal.
Alguém aí da construção civil? Não. Da engenharia civil. Bom, são formas de se qualificar um diferencial no mercado. Tá? Esses selos, tipos de selos. Bom, alguma perguntinha, pessoal? Não? Sim? Um comentário? Áudio. Só ia comentar que é bacana essa questão de que é analisar a questão dos pés, né, ambientais. Eu lembro, semestre passado eu fiz um trabalho para a cadeira de gestão de energia elétrica. E aí, numa pesquisa que eu fiz, assim, o consumo, uma parte desses prédios grandes comerciais, assim, o consumo elétrico deles é altíssimo, né? Questão de ar-condicionado, eletricidade e tal. Então, essa é uma abordagem interessante, né? Tipo, a abordagem ambiental para edifício. Isso, é uma parte muito importante. Exatamente. Então, é um bom tema, Vitor, para Exatamente, não dá tanta atenção, né? Quando tu tem um seminário para apresentar, se tu quiser apresentar isso, é um ótimo tema, tá? Uma ótima abordagem num seminário aí que a gente vai ter pela frente. Sim. Tá? Aliás, essa preocupação é uma preocupação muito boa, né? Hoje a gente... Que tipo de ar-condicionado que eu vou colocar em construções, né? Tem muito tipo, né? As mais modernas aí, os mais antigos, então tem que avaliar o custo-benefício disso. E não só o custo-benefício energético, né? O impacto daquele trambolho lá em cima pendurado, né? Então, e o risco também, né? Tem tudo isso, né? Então, a gente tem que avaliar o contexto como um todo, né? Tem esses projetos de prédios verdes, assim, né? Que até tem alguns casos que tem cobertura com plantação em cima, esse tipo de coisa. É bem interessante. Isso. E a gente pode citar esses modelos de prédios ecológicos aqui na Protásio, né, pessoal? Na Protásio, não. E na... Ai, me fugiu o nome da rua. Ali perto da Cristóvão Colombo, né? Naquela perimetral que desce, tá? Então, tu tem um prédio totalmente verde pro lado de fora, plantações, e está muito bem projetado nesse. Então, eu acho que é o prédio em Porto Alegre que mais verde tem, perto da Cristóvão com a descida aqui pela perimetral. Tá? Dê uma olhada para fazer um belo projeto ambiental. Acho que é bom para todo mundo. Exatamente. Além de ser mais bonito, né, esteticamente, diminui a temperatura da cidade também, né? Centro de Porto Alegre. Exatamente. Uma loucura o calor que fica. Aqui na PUC a gente tentou, pessoal, a gente tem um prédio aí que foi feito um projeto piloto com a colocação de o teto, né? Totalmente em forma de verde aí. Mas o grande problema é que ele pesa, né? Então tem que se fazer um bom projeto de estrutura de prédio para resistir ao peso. Né? Então, eu inclusive fiz esse projeto para aqui na minha casa, mas o teto não ia resistir ao peso, tá, pessoal? É muito pesado colocar as estruturas verdes, tá? No meu projeto que fizeram para mim, dava 50 quilos por metro quadrado, tá? Então, era muito peso, tá? Eu tinha aproximadamente 40 metros quadrados em cima de estrutura de telhado. Aí quando a gente pega e põe responsabilidade no projeto, então tu vai ter que fornecer garantia, que senão vai cair, não vai dar impacto. Aí a empresa não te fornece garantia, bom, aí tu não faz, né? Então, tem muito legal o projeto, mas quando envolve a parte de cálculo e segurança, é uma coisa que pesa. Né? Tudo isso está dentro do processo, né? Então, começar um projeto novo, a gente começa, modula e faz. Agora, reconstruir, replanejar, às vezes daquilo que tu tem, que é o risco, né? São várias camadas, né? Não é só Exatamente. o verde ali. Exatamente. Então, o que eu tinha pensado, pessoal, era colocar aquelas plantações, aquelas folhagens, né, verdes,
E aí tu coloca no teto e isso desce pelas laterais de toda a casa. Eu tenho uma cobertura e eu tenho um problema na minha cobertura de cima, que no verão chega a 50 graus, pessoal. Eu não consigo nem ficar lá em cima, que no verão, tá? Então eu tenho que ligar o ar-condicionado sempre. Então eu tenho um custo de energia e um mal-estar de conforto. Então, uma ideia é, nesses projetos, se colocar verde, tá? Com o verde, tu consegue reduzir de 5 a 8 graus a temperatura do ambiente, tá? Porque essas plantações absorvem condição de calor, né? Então, é um benefício que tu tem, tá? Mas não deu certo. Não deu certo, em função do projeto, tá? Então, não consegui, tá? Bom, uma outra forma, então, é pensar em colocar uma energia solar, para tu minimizar o custo e tu botar um investimento e tu tem condição de retorno com o tempo. Só que demora uns 6, 7 anos, né? Tem que fazer esse investimento e esperar 6, 7 anos. É outra condição. Tá bom? Aí tem que ter a condição que tu não vai sair daqui, tu vai continuar morando, né? Para tu ter a vantagem daqui a 8, 9, 10 anos, 11 anos, né? Então tu precisa ter muito tempo na residência também. Tem que ter garantia de que vai ficar no mesmo lugar. Exatamente isso. Tu não vai investir numa coisa, depois tu vai ter que ter o custo de Normalmente é a questão financeira, né? Tudo está Acaba envolvendo entrando a na questão frente financeira. Tá? das Então, questões ambientais, né? exatamente. Tá? Então tá, pessoal, voltamos na outra semana, então. Estamos quase, pessoal, chegando próximo aos seminários, tá, pessoal? Tá? Então, comecem a pensar no planejamento dos seminários aí, tá? Tchau, tchau, pessoal. Certo. Um abração. Valeu, senhor. Até mais. Semana que vem. Boa noite, professor.